Vamos falar de Bitcoin primeiro, Stormer. O Bitcoin que vem lateralizando a $100.000 e em 2023 subiu muito forte. Tivemos vários eventos, como a aprovação de ETFs nos Estados Unidos. Tivemos, enfim, Trump, que também é um grande apoiador das criptomoedas eleito. E o Bitcoin subiu aí, sei lá, dos $40.000 para $100.000 numa velocidade rápida. Mas agora não está conseguindo ultrapassar os $100.000 para buscar os $200.000, digamos. Tem muito especialista falando que antes de buscar os $200.000, ele pode cair para $70.000. Queria saber a sua opinião sobre tudo isso e se é um bom momento para comprar Bitcoin. Vamos lá, André. Primeiro, assim, a gente tem que passar para os amigos que estão nos ouvindo um conceito que muitas pessoas não percebem. Todo mundo comemorou muito a aprovação das ETFs do Bitcoin, as ETFs do Ethereum, e estão desejando enlouquecidamente a ETF da Solana. Mas pensem se vocês forem o gestor de um fundo ou de uma ETF de Bitcoin e você acabou de ser aprovado e você começou a rodar o seu fundo, a sua ETF. E você é obrigado então a comprar, você quer comprar $500 milhões, $1 bilhão em criptomoedas. Como você vai proceder? Você vai colocar uma ordem de compra imediata de $1 bilhão em Bitcoin? Não. Se você fizer isso, o preço do Bitcoin dispara e você não conseguiu comprar nem sequer 1/10 ou 1/1000 do que você queria. Então, o que um grande gestor e o que um grande fundo precisa fazer? Ele precisa literalmente travar o movimento do ativo, ele tem que deixar o ativo ficando de lado por um bom tempo e ele utiliza aí para isso robôs que funcionam para a acumulação de um ativo. O robô que, vamos lá, ele emite uma ordem de compra de 3 BTCs, o papel sobe com os 3 BTCs comprados e dele vende 2, empurrando o preço para baixo. Então 3, 2, 3, 2, 3, 2, e isso produz a lateralização que a gente está vendo o BTC sofrer e que o Ethereum também está sofrendo após a ETF do Ethereum ter sido liberada. Nesse momento atual, a gente está vendo que o Trump tem como objetivo sim criar uma reserva de BTC para o governo americano. Isso que ele tem falado bastante, ele tem comentado bastante. Bom, se o governo americano tentar fazer isso, vocês acham que ele vai sair comprando o BTC a rodo? Não. Ele vai fazer o mesmo processo. Então esse momento de lateralização que a gente está percebendo dentro do BTC, ele funciona como em todo o mercado financeiro. Quando você observa qualquer gráfico e você vê o gráfico trabalhando dentro daquilo que a gente chama de uma congestão, que é basicamente um retângulo, são topos e fundos do mesmo nível, sem que o ativo nem suba nem caia muito, e é o que o BTC está fazendo agora, você tem que ter uma definição. Nós estamos com um tubarão atuando nesta região. Tem institucional se posicionando nesta área de preços. E o que a gente está vendo no BTC, o que a gente está vendo no Ethereum nesse instante, é justamente isso. Os grandes players, os grandes institucionais estão se posicionando nesse momento e eles ainda não compraram tudo o que eles gostariam de comprar. Então, para nós, pessoas físicas, cientes dessa informação, o que a gente pensa em fazer? Vamos deixar o BTC chegar próximo dos últimos fundos e ali vamos procurar pelos nossos sinais de entrada para ir comprando o nosso BTC junto com o que esses tubarões estão fazendo, para que depois que eles tiverem comprado tudo o que eles quiseram, aí eles deixam o BTC subir e nós vamos ter novos movimentos de alta dentro dessas criptos. Essa a dinâmica que o mercado financeiro procura entender e é isso que a gente está observando no BTC nesse instante. Mas você acredita que em 2025 a gente ainda vai ter uma força de alta significativa? Sim. Se você perguntar assim, tá, qual que é o teu alvo para BTC para o atual verão de criptos que a gente está vencendo? O meu alvo nesse momento fica na faixa entre 215 a 240 mil dólares. Esse é meu alvo para o final desse ciclo de cripto que a gente está vendo agora. E quando é que tu diria que nós vamos ter o final desse ciclo? Bom, à medida que a gente começa a estudar o componente de ciclo de mercado financeiro no Bitcoin e começa a entender também o ciclo macroeconômico americano com a entrada do Trump agora neste ano, a expectativa para a produção de algum topo no cenário de criptomoedas e até mesmo no cenário de renda variável dos Estados Unidos, para mim, fica em torno de maio e junho de 2026. Ali seria um momento que eu estou pensando em reduzir a minha exposição em criptos e reduzir minha exposição até mesmo em renda variável americana, porque eu entendo que ali o mercado provavelmente já vai estar começando a apresentar sinais de exaustão. Maio de 2026. Entre maio e junho de 2026 seria o ponto crítico. Por que maio? Porque se a gente começa a olhar estatisticamente o mercado americano e o mercado brasileiro também,
nós identificamos que o mês mais frequente de topo do ano no mercado americano foi o mês de maio. Então, é um mês que costuma acontecer algum tipo de correção de realização. Inclusive, nos Estados Unidos tem um ditado que diz assim, sell in May and go away, que seria venda em maio e vai embora. Porque eles entendem que começa um processo de vendas, esse processo de vendas costuma perdurar até outubro, que geralmente é o mês que marca fundos no mercado americano e também aqui no mercado brasileiro. Então, essa sazonalidade, ela é uma sazonalidade importante dos amigos que estão nos ouvindo entender. Outro ponto bastante importante da gente capturar é que dentro dessa sazonalidade a gente tem 2 meses muito fortes na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana. E os 2 meses mais fortes de Bolsa Brasileira e Americana são abril e novembro. Então esses são os 2 meses que, se a gente tem que estar em algum mês do ano posicionado em Bolsa Brasileira, é o mês de abril e o mês de novembro, porque estatisticamente falando são os meses com maior retorno de Bolsa, tanto a Brasil quanto os Estados Unidos, são esses 2 meses específicos. E aí, justamente o mês de novembro, pessoal, e o mês de abril juntos, eles compõem aquilo que os americanos chamam de 6 Golden Months. São 6 meses de ouro para a renda variável. São uma época do ano que estar posicionado em renda variável é muito mais interessante do que estar posicionado o ano inteiro. Qual que é essa época? Vai de outubro até maio. Então esses 6 meses são 6 meses que têm um retorno em torno de 2,5 vezes do retorno observado se o cara fica comprado de janeiro até dezembro. Por isso que a maior parte dos investidores americanos trazem mais dinheiro para a bolsa nessa época do ano e aqui no Brasil também. E por isso que eu estou entendendo maio de 2026 como um período possível de topo para criptomoedas e para mercado de renda variável americano. Para o Brasil vai ser um pouquinho diferente, porque a gente tem a eleição presidencial. Sim, que é um momento crítico ali também, né? Que é um momento crítico, muito crítico. Então, essas observações elas são importantes, entender como funciona o deslocamento do dinheiro dentro do mercado financeiro, para que a gente possa entender se vai acontecer uma movimentação de alta maior ou menor dentro do universo de criptos. E voltando para um ponto que é importante a gente ter em mente, a questão que o André comentou agora há pouco, da taxa de juros americana e da taxa de juros brasileira. Hoje a gente teve realmente uma redução na taxa de juros americana. Isso é uma notícia positiva para as criptomoedas, tá? Porque no momento que a gente reduz a taxa de juros americana, isso acontece, isso produz instantaneamente o acionamento de um combustível fundamental para que as criptomoedas subam. Qual é o combustível fundamental para que Bitcoin, para que Ethereum, para que as altcoins consigam subir, gente? Dinheiro. Ou seja, mercado, para que ele suba, ele precisa de dinheiro. Baixou a taxa de juros. Baixou a taxa de melhora juros. a economia. Isso faz com que o M2 global, entenda, o M2 global é um gráfico que tem como objetivo mostrar quantos dólares estão circulando no mundo neste momento. Então, basicamente, é a liquidez global. Quando você tem uma queda na taxa de juros americana, a pessoa que está com o seu dinheiro numa renda fixa americana, ela vai tirar o seu dinheiro dali, porque ela vai estar vendo que a rentabilidade dele vai ter caído, não vai estar tão atraente. Ela vai trazer o seu dinheiro para outros mercados que podem ter um potencial de alta maior. E um desses mercados que pode se beneficiar realmente é o mercado de criptomoedas. O mercado de cripto. O Stormer, e essa... Porque assim, o Trump, ele lançou a cripto dele, né? Sim. E teve muita gente que no dia comprou e depois a gente viu que teve uma queda. O que você acha dessa criptomoeda? Você acha que já teve o hype? Você acha que... Porque Sim. foi muito comentado esse assunto. E aí eu falei, Sim. deixa eu perguntar. Sim. Muita gente do mercado cripto até ficou puto, né? Sim. Em verdade, as pessoas que estudam o mercado cripto de uma maneira mais séria não gostaram, obviamente, do lançamento dessa criptomoeda, porque é uma bagunça. Na verdade, é uma meme coin, é uma coin que por trás dessa cripto não tem absolutamente nenhum projeto realmente sólido, alguma coisa que vá produzir uma modificação na sociedade como um todo. Então, é uma meme coin. Tá? E sendo uma meme coin, sendo mais uma meme coin, isso, digamos assim, tira a credibilidade do universo de criptos. Então, uma coisa é tu falar de um token que tem uma utilidade. Então, vamos pensar num token como o Pendle, que tem utilidade. Vamos pensar num token como a Uni, que é da Uniswap, que tem uma utilidade. Vamos pensar em um Pendle, por exemplo, com um token, por exemplo, como uma FET, que é um token relacionado à inteligência, 3 empresas que produzem inteligência artificial. Isso são tokens que têm
um projeto por trás. Quando tu fala de um token como o do Trump, não tem nada por trás. É só o nome Trump. Quando tu fala, por exemplo, de uma Shiba Inu também, é só uma foto de um cachorrinho bonito. Quando a gente fala, então, por exemplo, desse tipo de situação, essas são meme coins que não tem nada por trás. E elas vivem de hypes, vivem desse tipo de faminha instantânea e rápida. E a gente tá agora com um dilema muito grande, sabe, Carol e André, dentro do universo de criptos, que é uma pergunta muito importante. Será que nós vamos ter altcoin season nesse ciclo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm começado a se fazer. E só para, digamos assim, traduzir isso para o português, para quem não está muito acostumado com isso. Quando o universo de criptos começa a subir, quem começa a subir primeiro é o BTC. Então o Bitcoin começa a subir, isso começa a chamar a atenção de todo mundo. Ó, o Bitcoin está subindo, o Bitcoin está subindo. E pessoas que nunca sequer pensaram em trabalhar com cripto, vão lá e compram alguma coisa de Bitcoin. E aí quando elas veem aquela alta forte que o Bitcoin teve, o movimento forte do Bitcoin, elas pensam, pô, esse negócio de Bitcoin é interessante, só que agora já subiu muito. Quando o Bitcoin começar a cair, o que acaba acontecendo? As pessoas tiram o seu dinheiro do Bitcoin e começam a comprar outras criptos menores. E daí inicia o que a gente chama de altcoin season, que é a época em que as criptos menores, como por exemplo Link, NIR, FET, Filecoin, XRP, começariam a subir de maneira mais forte com a entrada do dinheiro que está saindo do Bitcoin e agora começa a levantar essas altcoins. Bom, qual que é o problema que as pessoas estão dizendo que talvez nesta fase de verão de criptos a gente não tenha altcoin season? E todo mundo fica muito esperando a altcoin season, viu? Porque às vezes é um projeto que você vai ganhar um absurdo, são né? aquelas que sobem 1.000, 2.000, 3.000%. Então, por que está todo mundo preocupado com o cenário atual e achando que talvez não tenhamos altcoin seasons? Porque neste momento de verão de cripto, meus amigos, a gente tem uma quantidade muito grande de projetos. Nós estamos com milhares e milhares de tokens diferentes que são, digamos assim, completamente até desconhecidos pelo público maior e não vai ter dinheiro para subir todas essas criptos menores ao mesmo tempo. Então tá todo mundo se perguntando, tá, esse ano a gente vai ter altcoin season com tantas criptos assim aparecendo com tantos tokens como Trump da vida, como Melania da vida, como WIF da vida, como Júpiter da vida. Então, a dúvida que existe é essa. No meu entendimento, nós teremos, mas vai ser diferente. Então a gente está vendo um cenário de criptos muito diferente do que a gente viu nos outros verões. Nesse cenário atual de altcoins, a gente vai ter altcoins que vão subir muito, 100, 200, 300% em um curtíssimo espaço de tempo. E depois vai entrar um processo de correção bem agudo dentro daquilo que a gente chama de pump and dump, que é uma puxada forte para cima, depois um recuo intenso. E isto vai requerer da pessoa que está trabalhando com cripto ser muito mais rápida na entrada e na saída. E é mais Esse difícil. é um momento difícil, né, Stormer? Porque Exato. o que acontece que eu vejo muito? E eu não sou especialista em cripto como você, claro. Mas assim, eu vejo colegas meus que compram lá 7, 8, 9 criptos. O que acontece? Ele entrou no momento que vai subir e tudo bem. Só que na hora de sair ele não sabe. Ele não sabe. Aí Mas a eu moeda, acho, Carol, bum, que pra muitos, baixo. que nem você falou dos seus amigos, muitos acabam entrando depois que já subiu. Ou que já subiu, ou eles entram no momento certo. Por exemplo, até falando Só do que não Will, que sabe é o sair. nosso diretor aqui de podcast, né, e tal. E aí eu cheguei aqui no estúdio hoje, o Will falou, pô, cara, comprei o Trump. Eu falei, mas você comprou na hora antes dos 600% ou depois? Ele falou, depois. Então a galera, quando Exato. sai as notícias, moeda do Trump subiu 600, 700%, a galera, opa. Exato. Não, mas acontece. Aliás, amigos meus mandaram mensagem, pô, você acha que vale a pena? Eu comprei um pouquinho aqui. Eu falo, cara, Mas é uma meme coin. acontece às vezes da pessoa entrar certo, porque às vezes ela ouviu alguém falar, alguém muito inteligente, um Numa especialista. hora adequada. Só que daí ela não sabe o momento de sair. Sim. E quando ela vê, tá tudo blum, caída. Então, assim, gente, eu sempre falo, toma cuidado com isso. Por quê? Às vezes a pessoa ouve tanto nome de cripto, ela vê tanto, que ela faz uma carteira tão bagunçada e às vezes aquele projeto não tem nenhum fundamento. Então, se ela não sabe, a minha visão é, começa pelo poderoso chefão, que é o Bitcoin, Esse é o ponto. né? Isso é a minha opinião, pelo menos. Assim, ó, esse ponto que tu tocaste, ele tá absolutamente perfeito. Em que sentido? Quando você fala de comprar algo que tem valor, então pense o seguinte, pense numa ação da Apple. Cara, a ação da Apple, honestamente falando, tu não tem que ter nenhum timing de compra. É tu comprar
esquecer largar. que tem e largar. Porque é Apple. A Apple tem mais dinheiro em caixa do que o Banco Central da Argentina tem. Então, assim, é Apple. Então, ali tu não tem que ser tão preciso, nem no ponto de compra, nem no ponto de venda. Quando você compra uma outra ação, vamos falar, por exemplo, de uma VEG aqui do Brasil, também uma outra empresa com excelentes fundamentos, ótimos números, bons resultados. Então, o cara não tem que estar preocupado muito se ele está comprando exatamente num fundo para vender exatamente num topo. Agora, quando você começa a trabalhar uma ação ou mesmo uma cripto que não tem fundamento, se você não for perfeito no ponto de compra, ou seja, comprar exatamente o fundo e vender o que seria a proximidade do topo, você tem uma dificuldade de ficar, às vezes, preso em algo que não tem valor. Algo que não tem produção, que não produz nada com nada. Então, quanto menor for a qualidade daquilo que tu está trabalhando, exatamente isso que tu disseste, Carol, mas tu tem que entender se é o momento certo de compra ou de venda. E, infelizmente, a maior parte das pessoas não vai conseguir esse tipo de conhecimento. E por isso que o mais sensato é tu escolher os melhores projetos e ficar dentro desses projetos maiores e melhores. Né? Agora, o Stormer, vamos supor, o cara chega e fala assim, pô, André, mas eu queria fazer uma apostinha. Você acha que vale a pena colocar uma graninha nessa moeda do Trump? Nada do Trump, não. E por quê? Porque realmente não tem nada por trás. Aí muitas pessoas fazem comparação. Pô, André, mas o Dogecoin também é um cachorrinho que não tem fundamento nenhum, é um meme coin sem fundamento e vem subindo há muito tempo, né? Uhum. Colocando um comparativo entre Trump e Dogecoin, o que você enxerga? Eu entendo que a questão do Trump, tá? O Trump, ele tem, obviamente, um grande número de seguidores, mas ele também tem um grande número de haters. Então, quando tu tem um grande número de haters, vai ter um monte de gente operando contra este coin. Então, isso não acontece no Dogecoin. Ninguém odeia Dogecoin. A não ser quem tenha comprado lá no topo e tá segurando o troço até agora. Cachorrinho. Todo mundo gosta do cachorrinho porque ele é simpático, ele é fofinho, esse tipo de coisa toda, né? Agora, o Trump ele não é nem simpático e nem fofinho para muitas pessoas. Então, ali nós vamos ter um grande grupo de haters que podem, muitas vezes, fazer movimentos, digamos assim, de short contra essa moeda, justamente com o intuito de queremos boicotar o laranjão. Então, é por isso que eu acredito que essa vai ser uma moeda bem mais volátil do que a Dogecoin. Vai ser uma meme coin muito mais volátil do que a Dogecoin. E se o Trump tomar decisões que sejam decisões impopulares, aí essa moeda vai pesar fortemente. Imagina se o Trump, de uma hora para outra, decide que ele quer apoiar veementemente a Ucrânia na continuação da guerra contra a Rússia. Isso é uma medida impopular, até mesmo nos Estados Unidos. Isso pode pressionar a moeda para baixo com violência. Né? E se ele quiser fazer um bom governo, ele vai ter que tomar algumas medidas impopulares, porque bons governos tomam medidas impopulares. E a cada medida impopular que tu vai ter, vai ser uma pressão de venda maior dentro da moeda em si. Agora eu fico pensando, né, Storm, pô, o cara é meio ganancioso, meio não muito, né? Porque o cara acabou de ser eleito presidente dos Estados Unidos, no dia da posse, ele me lança a moeda. E aí no começo eu pensei, pô, não, deve ter sido uma empresa que lançou, utilizando o nome dele, mas não. Parece que 80% das moedas são de empresas do Trump mesmo, né? Foi um movimento que deixou a maior parte das pessoas desconfortável, desnecessário fazer isso, podemos por assim dizer. E, no meu entendimento, não é um movimento bonito ou até mesmo eticamente atraente se uma pessoa faz isso. Eu acho que não era o momento dele tentar capitalizar financeiramente em cima disso. Estamos na casa dos $100, podemos falar assim? Você acha que nós estamos no momento de comprar, de vender? Porque a gente recebe essa pergunta direto. Muitas pessoas que não compraram, viram a disparada do Bitcoin, sair de 45 mil rapidamente após alguns meses, para quase $100 mil, e as pessoas falam, pô, não comprei. E agora? É o momento de comprar? Você acha que ainda dá tempo? Ou para quem surfou toda essa onda, é o momento de vender e embolsar o lucro? Eu lembro até que você teve aqui alguns meses atrás e disse que tanto que valorizou o Bitcoin na sua carteira, que chegou a formar cerca de 80% Sim. dos seus investimentos, né? Você chegou a vender algum Bitcoin, não? Não vende Bitcoin ainda. E aí fica A fácil Malu não ver fica que... brava, não? A Malu, ela entende meu Eu racional. vejo alguns expliquei stories pra seus que a ela. Malu fica apreensiva, né? Não, na verdade, ela brinca um pouco com isso, né? Que é meio que o papel dela. Sim. Tentar colocar um pouco mais de prudência. Mas ela sabe quando que eu pretendo vender, ela entende os motivos por trás disso. E, na minha opinião, não chegou na hora de vender ainda se você pensa em longo prazo. Agora, é natural, na minha opinião, que depois de uma subida forte como a gente teve desde a eleição do Trump,
Porque, basicamente, o Bitcoin ele se comportou da seguinte forma nesse ano. Subiu muito no começo do ano, aí chegou no halving em 69 mil, aí ficou parado até a eleição e depois da eleição subiu o restante. Sim. Então ele praticamente ficou de lado o ano inteiro, tendo poucos períodos de subida muito fortes. O que mostra, inclusive, a necessidade de ficar comprado, né? Porque é difícil você adivinhar quando esse movimento Sim. vai acontecer. Só que esse patamar de 100 mil dólares, e esse já é um recado para quem tá em casa, sempre pense no preço do Bitcoin em dólar. Porque o mundo não tá nem aí pra real. Então, tá batendo 500 mil reais, não interessa isso. É uma commodity, basicamente, é negociado no mercado global, então tem que pensar no preço em dólar. E se você pega qualquer ativo, ele sempre vai ter mais ordens de compra e venda em números redondos. Você pega uma ação lá, Itaúsa, que fica sempre girando em torno de uns 10 reais. Pô, em 10 reais, em 9 reais, em 8 reais, tem mais ordem do que a 8,7. Do que a 8,72. Sempre tem mais. E 100 mil dólares é um patamar muito representativo, é um número muito significativo, ele é bonito, ele é redondo. As pessoas têm meta de 1 milhão e não meta de 1.237.000 porque é um número redondo. Sim. Sim. Então o que acontece é que tem muita gente querendo vender nesse preço. Então a gente tem que dissociar aqui o que é curto prazo do que é longo prazo. Na minha opinião, pensando no longo prazo, é para estar comprado. Agora, é natural que a gente tenha algum tipo de realização e tem muita ordem de venda próxima dos 100 mil dólares. Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Então, por exemplo, a gente não bateu 100 mil ainda, mas quase bateu 100 mil. Só que o negócio é que quando chega próximo dos 100 mil, tem um monte de gente desovando Bitcoin, esperando que ele caia para uns 90, talvez até menos do que isso, para recomprar. Então, acho que a gente pode ficar meio que consolidado nesse período durante algum tempo. Pode romper os 100 mil, mas rompeu, já cai de novo. Eu tendo a acreditar que é isso que vai acontecer. Na verdade, já é o que está acontecendo. Então, não acho loucura quem vendeu um pouco em 100 mil para tentar recomprar. Agora, tem que lembrar que o mercado também prega peças, né? Pode ser que você venda 100 mil, cai até 95 Esse e não aí cai pode mais. E recomprar, desanda subir e vai repente. embora, pô. Porque Sim. a gente tem que pensar também que tem muita coisa nova acontecendo. Agora com a eleição do Trump, o Bitcoin que durante anos ele se desenvolveu apesar do que os estados faziam contra, a China proibindo, por exemplo, o dirigente da SEC tentando também viabilizar a oferta de produtos ligados a Bitcoin no mercado financeiro. Vai ser a primeira vez que você vai ter um chefe de estado que é a favor da criptomoeda, num estado grande. Porque antes você tinha El Salvador, algumas iniciativas em estados menores que não são representativos. Agora, ter o presidente americano advogando a favor e falando que, pelo menos foi o que ele prometeu em eleição, vamos ver se isso era só retórica eleitoral ou se de fato vai virar política, que os Estados Unidos têm que ter uma reserva estratégica de bitcoins. Se eles começam a imprimir dólar para comprar Bitcoin, outros países não farão a mesma coisa? Com certeza. Então, A China, com certeza. a gente pode estar diante de um movimento que não era esperado há pouco tempo. E onde é que o preço pode parar por conta disso? Então, por isso que eu não vendi. Eu entendo quem vendeu. Se der certo, pô, bacana, foi ótimo, né? Mas você está correndo um risco também. Até porque, vamos lembrar do seguinte, se essa pessoa for vender e fazer tudo nos conformes, tem imposto de 15%. Sim. Se ela vender mais de 5 milhões, o imposto é maior ainda, porque ele tem uma gradação, a tabela é progressiva. Então, para você vender e recomprar, tem que cair pelo menos 15%. De 100 mil, teria que baixar para uns 85 mil. Se não baixar e você recomprar, então você acabou perdendo dinheiro, né? Pensando no imposto. Exato. Teve muitas pessoas que mantêm ali dentro, né, do que não precisa pagar imposto, de repente venderam uma parte pequena, Uns 35, né? por Venderam mês. ali, fizeram uma venda, fizeram um lucro, mas continuam com o Bitcoin na carteira, porque é para longo prazo. Você acha que a gente tem aí a questão Trump, que a gente acha que pode ser uma grande valorização do Bitcoin, e quais são os outros pontos que a gente tem que olhar para a gente saber o que pode valorizar o Bitcoin, ô Bruno? Eu acredito que a eleição do Trump é um gatilho importante, porque é uma sinalização muito forte. Prova disso é a multiplicação de preço que a gente teve desde a eleição. Saiu daquele patamar onde estava estacionado entre 60 e 70 para parar quase em 100 mil. A gente também não pode esquecer da queda dos juros americanos. Se a gente volta para o começo do ano, havia previsão de vários cortes de juros. Acabou que só começou no final do ano, mas começou. Sim. Já tivemos, se eu não me engano, 2, teremos mais daqui para frente. E quando você tem esse movimento de queda de juros, você acaba liberando liquidez para o restante do mundo. O único ponto é que é o juro de curto prazo que está caindo. O longo não está caindo tanto, porque o pessoal ainda compra a narrativa, a gente vai ver se é verdadeiro ou não, de que com o Trump a inflação americana vai ser mais alta por mais tempo, porque ele tem políticas protecionistas. E acho que um outro ponto muito interessante quando a gente fala de Bitcoin é que a gente tem um movimento muito mais forte agora dos institucionais, né? Sim, Então, por exemplo, aceitando o Luiz BlackRock. Stuhlberg comprou Bitcoin para o Fundo da Verde. Ele não era um crítico de Bitcoin? Até onde eu
Mas ele é um cara inteligente, né? Ah, sim. Então ele viu que ele estava errado, o mudou Trump- de ideia. O Trump era crítico também, né? O Trump era. Mudou de opinião. Mas eu acredito que por motivos diferentes, né? O Trump ele mudou por motivos políticos, o Stuberg mudou por motivos financeiros. Que viu porque ele viu que potencial. dá mais retorno pro portfólio. Mas a mudança do Trump, eu acho que é uma outra coisa que a gente pode acabar vendo em corridas eleitorais por diversos países. Porque o Trump ele não se converteu porque ele viu a luz. Falou, meu Deus, né? Recebeu a mensagem do Satoshi Nakamoto e viu que aquela era a verdade. Não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente fez uma conta. Ele pegou lá dados da Coinbase e viu que nos Estados Unidos havia algo como 50 milhões de investidores em cripto. Em um país com 330 milhões de pessoas, onde o voto não é obrigatório, Um sexto da onde o população. voto é dividido também nos colégios eleitorais, então poucos votos em uns estados-chaves fazem muita diferença. E essa é uma pauta que para algumas pessoas ela é muito significativa. É que nem você falar, por exemplo, sobre casamento gay. Para o pessoal LGBT, QI, não sei, toda a sigla lá, é uma pauta muito significativa. Então o cara pode alterar voto por conta disso. A mesma coisa acontece com Bitcoin para aquele cara que é maximalista, por exemplo. Sim. Ou que tem uma reserva maior em Bitcoin. Ou até que ele não tá acostumado a votar, porque ela não é obrigatória, mas ele fala, pô, eu já tinha uma certa simpatia por esse cara, agora ele é pró-cripto, agora eu vou votar. Então, eu não vi nenhum estudo falando quanto isso ajudou na eleição do Trump. Mas eu acho que não foi inócuo, acho que teve algum peso. Então, pode ser que a gente comece a ver diferentes corridas eleitorais, onde você tem uma pergunta no debate falando sobre Bitcoin. Ou o candidato falando sobre Bitcoin. Será que no Brasil em 2026 isso vai acontecer? Eu não sei. Tá? Depende de quem vai concorrer. Mas eu acho que a gente começa a ter chance de que isso possa trazer ou tirar votos de candidatos. E a gente tem que lembrar também que o Elon Musk, que ficou muito próximo, fez doações grandes, inclusive, pro Donald Trump. Ele é um cara que ele é a favor de cripto, né? Sim, Já foi muito a favor de Bitcoin, agora ele gosta muito da Dogecoin. Até o departamento que ele vai chefiar lá, né? Tem a sigla, o acrônimo é Doge, né? Então, e aí a gente tem que lembrar que realmente tem o Elon Musk ali na orelha do Trump, né? E o Fausto Botelho teve aqui, um especialista em cripto, muito bacana, inclusive, e ele falou assim, André, inclusive o Donald Trump, eu acredito que ele tem no radar dele a ideia, se ele quiser, ele pode quitar a dívida dos Estados Unidos, que ele citou em ser trilhões de dólares, com a questão do Bitcoin. Porque se ele comprar muito Bitcoin, claro que a moeda vai inflar e lá na frente, enfim, ele pode fazer o que ele quiser e boa parte dessa valorização, ele pode acabar até diminuindo ou até quitando a dívida. Ele trouxe esse assunto para pauta. Mas eu até ia te perguntar, o que você acha de Dogecoin aproveitando? É lixo. Não tem fundamento. Mas né? é lixo que pode subir muito de preço. Que já subiu, né? Já subiu. Eu olhei logo depois que anunciaram o Musk chefiando esse departamento para cortar custo do governo, trazer mais produtividade. Dogecoin tinha dobrado em questão de 7 dias. Absurdo, né? Isso só por conta do nome Elon do Musk. departamento, que lógico que não foi uma coincidência, né? O Elon Musk gosta de fazer essas brincadeiras. Então isso trouxe valorização para a moeda. Agora, poderia, se não fosse isso, poderia estar largada. Então, é uma posição que é igual várias outras, né, baseadas em memes, que tem que ser algo que o investidor ele tem que encarar como realmente é. É totalmente especulativo. Não, não é um tem investimento, fundamento não por tem trás. fundamento nenhum, né? Depois tem pessoas que acabam entrando no... A pessoa entra, aconteceu isso com um amigo meu, ele comprou um monte de cripto lá em 2020, na pandemia, fez uma carteira enorme, aí eu fui ver esses dias, falei, deixa eu ver como é que tá tudo caindo. Não, Eu falei, eu mas já é, devia pô. ter saído, né? A maior parte é lixo, né? Ele falou, eu ficava escutando ali, comprei aqui, enfim, ele não foi um alto dinheiro, mas... Agora, falando sobre, a gente sabe, Dogecoin foi o que o Bruno falou, e falando sobre outras criptos, ô Bruno, você só tem Bitcoin ou você tem umas memes que você gosta? Qual que é a sua carteira hoje de cripto, mais ou Então, menos? memecoin é um negócio que a gente tem que encarar da seguinte forma. É totalmente especulativo, porque o negócio vai subir baseado em adoção das massas, por nenhum motivo a não ser ganância, vontade de ganhar bastante dinheiro. Agora, pode subir, dobrar, triplicar, né? O pessoal não fala nem em 50%, 60%, o pessoal fala em X vezes, né? 2x, 3x, 4x, 10x. Então, nesse ciclo, eu lembro que a gente fez um lançamento do Viver de Renda Cripto, que é um curso que eu tenho em parceria com o Felipe da Paradigma, que é uma research baseada só em cripto. E aí ele trouxe uma lista de 30 meme coins. Aí eu falei, cara, eu vou escolher uma pra gente comprar aqui no lançamento. Eu escolhi uma chamada Brett. Por que eu escolhi essa chamada Brett? Porque foi a primeira que eu vi que tinha cara de gato. Então esse foi o critério Zero fundamentalista. fundamento. Zero, pô. Então botei alguma coisa que não me faria falta. E eu dei sorte. Essa é a verdade. Não teve nenhum tipo de
de fundamento por trás. Pra não falar que não teve nenhum fundamento, eu olhei qual era a rede, porque toda grande rede tem uma meme coin que acaba puxando usuários pra lá. E era uma baseada numa rede chamada Base. E eu não tinha visto nenhuma meme coin daquela rede ainda. Eu falei pro Felipe, pô, essa aqui parece ser uma meme coin que tem potencial, porque pode ser uma grande na rede. Ele falou, sim. Por isso que ela tá na lista das 30. Então eu peguei, eu fiz 5 vezes. Só que 5 vezes com dinheiro que hoje na minha vida ele é insignificante. Sim. Então, meme coin eu encaro assim, que é um negócio que é quase um passatempo. Sim, tem que Uma ter muito aposta cuidado. também, né? É uma aposta, mas com uma estrutura que ela pode ser altamente positiva, porque o pessoal faz as apostas do tigrinho lá, cara, na melhor hipótese, acho que, não sei se você dobra, mas se for tipo um cassino, roleta, se Sim. você ganha, você dobra. Se você perde, você perdeu aquilo. Só que a chance é sempre menor. Ali a gente não sabe o percentual de chance de ganhar, mas no caso foi 5 vezes mais. Então foi bom. Mas quanto é que era no meu portfólio isso? Era 0,0 nada, entendeu? Era nada. Agora tem outros projetos onde eu enxergo que é fundamento. Alguns ficaram muito para trás em termos de valorização. Até a última vez que eu vim aqui, vocês me perguntaram se eu preferia Ethereum ou Solana. Eu falei de Ethereum na época, eu ainda tenho uma posição, só que ela ficou menor, porque o restante da carteira subiu muito mais. E Solana parece uma criptomoeda que tem bastante potencial. Subiu bastante, inclusive. Pois é, então subiu muito no final do ano passado, esse ano ela ficou meio de lado, e agora já tá subindo bastante. Tem gente que já dobrou o capital, que Sim. investiu. E um ponto interessante da Solana, por que parece que ela tem muito potencial? E eu digo isso como alguém que simplesmente está posicionado nos tokens. Eu não sou um usuário do ecossistema, eu usei muito pouco. Mas o que me chamou a atenção nas poucas vezes que eu usei é que é muito fácil fazer as coisas lá. Uma crítica que mais existe à rede ágil, Ethereum né? é que tinha muita taxa. Taxa, exato. E lá não, é tudo muito barato. E se você pega lançamento de outros protocolos de cripto, de meme coin, de criptomoedas, a maioria acontece hoje na rede Solana. E diz que é mais rápido também, né? Pois é, mais rápido, menos taxa. Mais E eficiente. tem uma lei chamada Lei de Metcalfe, que ela serve para avaliar o valor de redes. Essa lei diz que uma rede deveria valer o quadrado do número de seus participantes. De fato é isso que vai acontecer? Não, porque a gente sabe que o que dá o valor a um item é oferta e demanda, entendeu? Sim. Mas é um cheiro bom do que aquilo que tem mais usuários deveria valer mais. E se os usuários estão todos, esse pessoal hard user de cripto mesmo, que participa, que vai para pool, que usa parte do DeFi, eles estão indo mais para Solana do que para Ethereum, então a rede Solana vai ter que valer mais com o passar do tempo. Só que eu acho que a gente tem que encarar essas altcoins da seguinte forma: elas são um meio para que você possa acumular mais bitcoins no final. É o que o cara que investe em meme coin, ele quer. Ele quer botar um pouquinho em meme coin, multiplicar por 3 vezes, vender e comprar bitcoin. Sim. Que no período vai ter subido, entre aspas, só 100%. Sim. Entendeu? Então ele espera que esses projetos subam mais para que depois ele possa comprar mais bitcoins. Todos os especialistas que tiveram aqui de cripto, eles falam isso, que eles investem em altcoin para depois liquidar no momento certo e voltar para Bitcoin, que na cabeça deles é o porto seguro deles, né? O difícil é o cara acertar esse momento às vezes, né? Foi o que a Exatamente. Carol falou, senão o Exato. portfólio derrete. Exatamente. Você sabe que eu ainda enxergo o Bitcoin como uma salvação para alguns países. Até vou citar, a gente estava conversando aqui nos bastidores, recentemente eu estive em Cuba, né, Perini? E eu tive alguns problemas hospitalares com a minha bebê. E lá, você não acha caixa eletrônico para usar o cartão de crédito. É terrível. Então, meu dinheiro papel, digamos assim, foi indo embora. Porque eu tinha que pegar táxi para uma clínica, da clínica para o hospital em outra cidade. Foi indo embora. Chegou no último dia, eu tinha que pagar 100 euros para um taxista. E eu só tinha 50. Caraca, que corrida foi essa também? 100 euros. É que era 3 horas da... Foi uma o viagem. resort era 3 horas até o aeroporto. Então, era uma viagem. E eu falei pra ele, quando eu peguei o táxi, eu falei, só que eu preciso sacar, porque eu só tenho 50. Se você quer 100, eu preciso... De Ele não alguma forma... aceitava pesos cubanos? Eu já não tinha mais também. E aí, ele falou, olha, vamos... No aeroporto, eu acredito que você consiga sacar. Cheguei no aeroporto, fui sacar no caixa eletrônico, não tinha papel. Não tinha dinheiro. Aí eu fui até uma lojinha deles, que era um banco, tinha 10 pessoas na frente, eu tive que ainda conversar, que eu precisava passar na frente de todo mundo, que só tinha um guichê de 10. Só tinha um atendendo. Cheguei na hora de passar o meu cartão pra fazer o saque, eu ia fazer no cartão de crédito o saque. Enfim, não estavam passando banco brasileiro, enfim. Aí não consegui sacar. Tive que voltar, conversar com o taxista que eu não tinha dinheiro pra pagar ele. Uma viagem de 3 horas. Cara, e minha bebê dentro com a minha esposa. Puta perrengue. Aí ele ficou decepcionado, né? E eu voltei, eu falei, eu vou te pagar. Fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Eu fui embora o tempo todo dando notícia pra ele no WhatsApp. Ó, tô pousando no Brasil.
já tô correndo atrás pra você do seu dinheiro, vou ver uma forma de te mandar. Ele falou, cara, aqui não tem banco, você não vai conseguir mandar. Eu falei, eu vou dar um jeito. Eu entrei em contato com blogueira no Brasil que fazia roteiro pra Cuba, com agência de turismo que vendia passeio em Cuba. Ninguém me deu muita atenção. Aí ele falou, olha, a minha mãe mora na Alemanha e, segundo ela, uma amiga dela vai vir pra Cuba. Eu falei, pronto, fechou. Fiz o pagamento pra ele, do meu banco aqui no Brasil, pra Alemanha. Mas por que eu tô falando isso? Porque em Cuba eu não conseguia transferir pra ele. E eu cheguei a perguntar. Eu falei, eu posso te transferir em Bitcoin? Que seria uma forma prática, né? Só que lá é totalmente bloqueado o sistema de Bitcoin. Você não consegue fazer... Você não acessa nenhuma casa de criptomoeda, porque o governo proíbe que eles tenham acesso, entendeu? Então, assim, acho que para alguns países que consigam fugir um pouco dessa ditadura, ou até eles ali encontrarem uma forma de ter uma wallet ou movimentar aquilo, é uma solução também interessante, né? Bloquear o sistema não tem como, mas, por exemplo, a maior parte das pessoas fazem transações usando, sei lá, Binance. Exato. Bloquear aí essas Eles corretoras, bloqueiam as pontos de corretoras, centralização, sim. aí dificulta muita coisa. Porque o Bitcoin, pra quem é realmente aficionado no negócio, até por onda de rádio você consegue transmitir esse negócio. Então, Como é que funciona? Não sei, entendeu? Mas dá pra fazer isso. teria que fazer da minha carteira pra dele, né? Claro. Daria. Mas quando você falou de países, eu tava até pensando em um tweet de um cara chamado Naval Ravikant. Ele tem um livrinho dele, que na verdade é um compêndio dos tweets dele ao longo do tempo, né? Chamado Almanac de Naval Ravikant. Tem ideias muito boas. E uma delas, isso ele tweetou há muito tempo, ele falava assim, você país pobre, quer se não é um país rico, compre 1% dos bitcoins que existem no mundo. Era alguma coisa assim. Quando o Bitcoin valia muito menos do que Sim. hoje, evidentemente. E, de fato, se você pega países que começaram a fazer uma reserva antes, já estão com um bom resultado. Como El foi o caso Salvador? de El Salvador. Agora Pô, vamos ver se um tanta grande crítica começa a que fazer ele recebeu. isso. Né? Você lembra quando o Bitcoin deu uma queda, que subiu muito, depois caiu pra caramba, a galera falando, tá vendo aí, ó, o cara fez um mau negócio. E agora, Pois é. né? Agora um monte de gente Já vai comprar na funciona alta, super. vai cair de novo, vai ter crítica. Sim. Entendeu? Era muito melhor ter comprado na baixa. Na verdade, tem gente que tá comprando o tempo todo. Porque se você pega, por exemplo, enquanto a gente grava, o Michael Saylor, da MicroStrategy, a empresa americana, que basicamente virou um fundo que investe em bitcoins, né? Não falo que é um ETF, porque... Valorizou muito, né? Até quando subiu o Bitcoin. Sim, não, valoriza vezes o Bitcoin. Porque o que acontece, por exemplo, você falou da ideia do Trump pagar a dívida americana usando Bitcoin. Que ideia é essa? No que se baseia? Os Estados Unidos conseguem emitir dívida a juros baixos. Sim. Antes da pandemia, emitiram dívida durante um tempão a juros ridiculamente baixos. Você tinha dívida de 30 anos com juros de 1% ao ano. Que até quebrou alguns bancos quando o juro subiu, porque na marcação a mercado aquilo começou a valer menos, e o Silicon Valley Bank quebrou por conta disso, por exemplo. Então imagina que você pode emitir dívida a um custo baixíssimo, e você pode pegar esse dinheiro que você emitiu da dívida para comprar Bitcoin. A tua dívida tem um custo de hoje 4% ao ano, que é o que o Tesouro Americano, né, quando emite um título, tá dando para o investidor. Enquanto o Bitcoin está subindo na média, nos últimos anos, 55% ao ano. É absurdo. Então você pega Uma dinheiro a diferença 4 enorme. para comprar algo que sobe 55. De fato, se você pensa no longo prazo, pô, vale muito a pena. Sim. O Trump, ele brincou de fazer isso. O Michael Saylor faz isso. Ele emitiu muita dívida na MicroStrategy para comprar Bitcoin. Inclusive, hoje, ele comprou 55.500 Bitcoins, enquanto a gente está gravando aqui. Caramba. Isso dá, a gente tem, depois do halving que aconteceu nesse ano, eram produzidos 900 bitcoins, são 450 bitcoins por dia, né? A cada 10 minutos você tem a produção de 3,125 bitcoins. Então, a gente tá falando de 3 meses de produção, basicamente. Puta merda. Então, o que os mineradores vão produzir em 3 meses, esse cara comprou agora. E olha, o preço não passou de 100 mil que ele comprando. Então, olha o tanto de gente vendendo a 100 mil, né? Exato. E se a E aí vem pessoa- na tese que você falou do número redondo também. Sim. Da meta, né? Ó, 100 mil dólares eu vou vender um pouco. Mas também não tá caindo muito. Por quê? Porque tem Sim. muito cara comprando. Pô. O que eu vejo muitas pessoas falarem assim, tem muita gente que não tem Bitcoin e quer comprar agora. E aí tem pessoas que concordam, né? Falando assim de influenciadores, né, investidores que concordam que sim, dá tempo. E outros, ó, quem comprou, comprou. O que você acha, Bruno? Dá tempo ainda de comprar? Depende do prazo da pessoa, porque quem comprar agora, por exemplo, tá arriscado a ver o Bitcoin caindo uns 25%, talvez mais do que isso, e aí vai ter que esperar meses para voltar ao patamar que tinha antes? Sim. Agora, se essa pessoa tá mirando no longo prazo, qual é o limite do preço do Bitcoin? Não tem, porque não tem limite para baixo nas moedas fiduciárias. Dá para elas ficarem caindo infinitamente. Então, para essa pessoa que for começar agora, eu acho que a melhor estratégia que ela pode utilizar é a coisa mais simples que existe, que é fazer DCA, né? Dollar Cost Average, ou seja, é ir comprando aos poucos, fazendo um preço médio.
Então, Sim. você quer comprar agora? Pô, tá 95 mil? Compra um pouquinho. Aí, mês que vem, você compra mais um pouquinho. Aí pode estar 100 mil. Aí, no outro mês, compra mais um pouquinho. Aí, cai pra 80. Vai fazendo isso ao longo do tempo, porque como a trajetória tende a ser no longo prazo pra cima, desde que o Bitcoin continue existindo, eu acho que essa é a direção que ele vai seguir, então ela vai acabar fazendo um bom negócio. E, nesse intervalo, ela vai aprender mais, porque eu advogo a seguinte tese, né? Eu sempre falei isso. O Warren Buffett, que é um cara que eu respeito muito, evidentemente, porque ele é muito melhor do que eu em tudo, em termos financeiros. Prova disso é que ele é bilionário em dólar, né? 200 bilhões. Eu não tô muito longe de conseguir isso. Mas o Buffett, ele fala que você só deve comprar aquilo que você entende. Eu acho que você deve comprar um pouquinho do que você não entende se você quiser entender mais sobre aquilo. Sim. Porque eu tenho muito mais motivação para estudar depois que eu tô com um pouco da pele em risco do que antes. Sim. Então o cara pode não ter nada de Bitcoin. Ele não vai estudar igual o cara que botou 100 reais em Bitcoin. Sim. Concordo plenamente. Esse cara vai ter mais motivação para estudar. Então, para quem quer começar agora, o que eu diria? Não faça uma compra muito grande de uma vez, você tá arriscado a pegar um topo temporário. E se a pessoa não tem experiência com investimento, que é o 20%, ela acha que é o fim da vida dela, né? Que ela foi Exatamente. idiota e o cônjuge começa a cobrar e Sim. briga por causa Isso de dinheiro. isso gera até, infelizmente, suicídio, né? Tem pessoa Vai que- saber. Então, o que eu diria é, compra aos poucos, vai aproveitando, vai vendo. É lógico que era muito melhor ter comprado lá atrás, quando valia Claro. 10 mil reais, 20 mil reais. Agora, passou, paciência. Mas não acho que a gente perdeu o bonde. Eu simplesmente enxergo da seguinte forma. Imagina uma festa, a banda já chegou, tá tocando, mas a festa tá vazia. Na minha opinião, é assim que a gente tá hoje. Essa festa ainda vai bombar, porque hoje no mundo a gente tem quantas pessoas com cripto? Sei lá, 500 milhões? Cara, daqui a pouco vão ser 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Então, imagina essa demanda toda chegando para um negócio que tem oferta limitada. Sim, Eu acho que tem muito preço potencial lá em ainda. cima. Você sabe que um amigo meu me ligou essa semana e... Inclusive, ele é meu corretor de seguro de saúde, né? Ele falou, pô, André... E eu já percebi na voz dele que ele tava meio ansioso. Cara, esse negócio do Bitcoin, eu vi que você fala, que você gosta. Pô, cara, tô com 100 mil reais aqui, tô pensando em comprar em Bitcoin. Bitcoin tava ali 99 mil dólares, né? Eu sei que é uma grana que pra ele é bastante. Eu falei, pô, cara, mesma coisa que você falou agora. Eu falei, o Bitcoin pode subir? Pode subir, e eu acredito que vá subir no longo prazo. Porém, ele também pode cair. Então, se você colocar essa grana, que eu sei que pra você é relevante, você vai se assustar se cair. Então faz o seguinte, cara, vai comprando aos poucos. Compra a cada 15 dias. Independente do preço que tiver, vai comprando. Eu concordo plenamente com a sua estratégia. Agora, saindo um pouco dessa questão de Bitcoin... Posso só colocar um ponto aqui que Sim, você falou claro. de comprar? Eu tenho um colaborador, o Thales, que trabalha comigo lá no Grupo Primo, que ele compra todo dia 21. Ah, Até brinco que ele é um homem religioso, né? Porque o número 21 no Bitcoin ele tem uma certa representatividade, serão 21 milhões de Bitcoins, e se tem halve a cada 210 mil blocos, aparece o 21 de novo. Então tem umas coisas assim, ele todo dia 21 ele compra. Ele Não tá importa seguindo o essa preço, ideia. ele compra dia 21. Então seria uma boa dica, Eu né? acho perfeito também essa ideia. Eu vou deixar o resumo aqui da live, então. Obrigado por ter participado. Pessoal, eu tô aqui no site. Tá assim, ó. Traders de Bitcoin atentos a significativos dados de empregos nos Estados Unidos com risco de queda do Bitcoin para 95 mil dólares. Pessoal, tem essa possibilidade de queda, né? Mas, na minha opinião, eu acho um ativo muito valorizado já, entendeu? Eu sei que muitos esperam... isso aqui não é uma dica de investimento, ok, pessoal? Então, muitos esperam que chegue a 200 mil dólares, entendeu? Mas eu acho uma coisa assim, muito exagerada assim, em relação a esperar lucro, entendeu? Eu prefiro, a minha opinião, sempre fundos imobiliários e ações, entendeu? No Brasil, até no exterior. Mas hoje eu acho o Bitcoin muito valorizado já, entendeu? Agora, lembrando as pessoas que compravam o Bitcoin por centavos, né? Então, milionários, bilionários, né? Eu acho, a minha opinião hoje, que é um ativo já chegando ao seu topo, né? Não tem muito o que valorizar, mas essa é a minha opinião, pessoal. Se você for ao contrário, pode comentar aqui que eu responderia torto, ok? Pessoal, é isso aí. Se puder, dá aquela inscrição para ajudar o canal. Valeu, abraço.